Meu amigo, tá? Vamos conversar então, até o intervalo, trazendo aqui as principais dicas, as principais informações sobre uma matéria que eu sei que não é tão querida pelos nossos alunos, embora, né, eu sei que vocês vão amar essa aula, que é a nossa aula de controle de constitucionalidade. Bande falso, Mas nós vamos conversar aqui. Ou como diria a professora filósofa, a professora filósofa Sara Suzy, seus bandicão, né? Bandicão, né? Nós vamos então conversar, tá? Sobre bebê, eu amo, olha, amor, sigam os bons exemplos, tá? Sigam os bons exemplos de presentes, tá? Eu vou já colocar aqui mesmo, tá? Vou já colocar aqui, tu já me deu até duas, ó. Não, tem essa daqui, ó, que eu tô... Mulher, faz assim, me dá tudo. Ela tá tudo amarrada. Eu quero é tudo já. Deixa aí, mulher. Não, é tudo meu. É tudo meu, não vai dividir não. Se eu te dar palha, também não vou te dar. Eu te dou uma. Depende, o que você vai me dar? Calma, mulher, relaxa que eu sou erga omnis, entendeu? Eu sou erga omnis. O que acontece? Nós vamos então conversar um pouquinho sobre controle de constitucionalidade, tá? Eu sei que essa matéria não é uma das matérias mais queridas pelos alunos, tá? Mas sabe por que isso acontece? Cara, controle de constitucionalidade a gente vê ali no terceiro período, mais ou menos, né, no início do curso, e a gente ainda não tem uma noção do que é de fato o direito constitucional, da importância do que é o controle de constitucionalidade, quando na verdade é algo muito simples. O controle de constitucionalidade não é algo complexo, mas é verdade. Ó, eu vou lhe resumir em uma frase o que é controle de constitucionalidade. Controlar nada mais é do que se verificar se as leis, se os atos normativos que estão sendo aprovados no Brasil estão de acordo com a Constituição. É só isso. Controlar nada mais é do que isso. Eu vou até desenhar para você. Ó, se você me dissesse, Cris, desenha o que é controle de constitucionalidade. Eu ia dizer assim, ó, controlar, controle, nada mais é do que um procedimento de se verificar. É tanto que controlar nada mais é do que observar, nada mais é do que verificar se as leis, ou se atos normativos estão sendo aprovados de acordo com a Constituição. Cara, é só isso. Controlar é isso. Ó, se eu fosse desenhar para você, eu ia dizer assim, ó, vê isso aqui, ó. Vê isso aqui, ó. O que é isso? Isso, uma peneira. Visualiza uma peneira, tá? Pô, bicho, eu sou do direito, eu não sou desenhista, mas visualiza. Fecha os olhos, cria uma emoção nesse momento, tá? Tem uma visão espiritual. Imagina que isso é uma peneira. Pronto, controlar é, sabe o quê? É como se essa peneira fosse a Constituição. E dentro dessa peneira eu estou jogando leis ou então atos normativos. Se ele passar pela peneira, é porque ele é constitucional. Se ele ficar, é porque a Constituição não quer que ele passe, não. Entendeu? Controlar é isso, é esse crivo, é essa observação, tá? Se as leis no Brasil, se os atos normativos no Brasil estão sendo aprovados, estão sendo criados de acordo com a Constituição. Por isso é que eu digo, cara, direito é a matéria, o resto é submatéria. Mas eu sei que o Murilo diz o contrário, né? Mas direito é a matéria, direito constitucional é a matéria. As demais são submatérias, entendeu? São subramos do direito constitucional. Porque qualquer que seja a matéria, o direito, a norma que você for estudar, ela tem que passar pelo crivo constitucional. Por exemplo, se surgiu uma norma no direito penal, num processo penal, no direito civil, num processo civil, no direito do trabalho, no processo de trabalho, no direito tributário, ética, qualquer porra que seja aprovado no Brasil, tem que ser aprovado nos ditames da Constituição. Quando a reforma trabalhista surgiu, e aí me perguntaram, Cris, me diz uma coisa, com essa reforma, o que é que foi mudado na Constituição? Nada. É a reforma que não pode surgir contraria na Constituição. Cris, quando o novo CPC surgiu, ali em 2015, tá? O que foi que ele alterou na Constituição? Cara, nada. O Código de Processo Civil novo é que não pode surgir contrariando a Constituição, porque tudo deve submissão
a Constituição. Tudo, tá? Então, por isso que direito constitucional é tão importante. E vou lhe falar uma coisa, tá? Cara, experiência como advogado. Embora a minha advocacia, na prática, seja muito mais recursal do que, de fato, né? Do que, de fato, as fases iniciais, as instruções iniciais de um processo. Até porque, geralmente, como eu tenho talvez essa praticidade pela oratória, por ser professor, geralmente, às vezes, é necessário uma sustentação oral, então, geralmente, recurso fica comigo no escritório, os demais trabalhos eu nem acompanhava inicialmente só para dar alguma orientação, mas os meninos já são muito bons e nem questiono mais nada que eles fazem lá. Mas no recurso sempre é comigo, porque se houver a necessidade de uma sustentação oral, eu já faço. Mas, cara, tudo no nosso escritório passa pelo crivo constitucional. Claro que eu sou constitucionalista, então claro que isso facilita, mas tudo tem tese constitucional, porque eu vou lhe dizer uma coisa, tá? Vou lhe dizer uma coisa. A tese, entenda direito constitucional, a tese constitucional derruba qualquer tese infraconstitucional. Entenda sempre isso, tá? Em qualquer que seja a ação, a tese constitucional, a fundamentação constitucional derruba qualquer tese, qualquer fundamentação infraconstitucional. Então, eu já ganhei várias ações nessa situação, alegando a jurisprudência, a interpretação do Supremo à luz da Constituição, até porque nós temos várias técnicas de interpretação, que entre elas eu tenho a mutação constitucional e a interpretação das leis à luz da Constituição. Então, nesse caso, direito constitucional, de fato, é a matéria mais importante. Eu vou lhe dizer uma coisa como amigo, tá? Não é nem mais como professor. Independente da sua segunda fase, independente da sua advocacia, estude direito constitucional. Porque eu lhe digo uma coisa é você ser penalista. Outra coisa é ser um penalista que entende direito constitucional. Uma coisa é você ser trabalhista ou civilista. Uma outra coisa é você ser um civilista ou um trabalhista que entende direito constitucional. Uma coisa é você ser tributarista. Uma outra coisa é ser um tributarista que entende da Constituição. Cara, a tese constitucional derruba qualquer tese infraconstitucional. Por isso, é tão importante o controle. Porque, inclusive, tu pode alegar que aquela norma, tá? Que aquela norma, numa ação, qualquer que seja a ação, não só numa ação de controle concentrado, mas qualquer ação admite controle difuso. E no controle difuso, só para que você entenda, nós podemos entrar com mandado de segurança, com ação trabalhista, com ação criminal e pedir, excelência, eu quero que nessa situação em concreto, nessa situação com efeito interpartes, Vossa Excelência reconheça que essa norma ela é inconstitucional. E o juiz pode, a partir da tua tese, entender que essa norma ela é inconstitucional para o teu caso. Eu não estou falando da ação de controle concentrado não, tá, turma? Que é aquela que o STF decide para todo mundo. Eu estou falando de controle difuso, que no caso concreto o juiz pode reconhecer a inconstitucionalidade só para você, tá? Então, quando o cara tem essa noção, bicho, tu tá 100 anos-luz de qualquer advogado nesse país, tá? Entenda direito constitucional. Se apaixonem por direito constitucional. E eu vou dar uma orientação. Obrigado, amor, tá? Eu vou lhe dar uma orientação, porque eu não consigo falar e chupar ao mesmo tempo, entendeu? Mas segura aí. Hã? Não, mas é mesmo assim, as coisas grudadas da minha língua não vai funcionar esse negócio, não. Deixa aí, tu segura, tá? Ficou meio pornográfico, mas você entendeu. Tá me oferecendo um bombom, não era outra coisa, não. Bandicão, maldosos, tá? Tu segura aí pra mim, bebê, porque eu quero na hora do recreio. O que acontece? Eu vou lhe dar uma dica. Eu, particularmente, eu gosto muito do físico, tá? Do livro físico, tá? Mas tu pode adquirir isso gratuitamente, só que é em PDF. Tem um livro que, se você colocar no Google, você até encontra logo pelo Google. Ele fica no site do STF, chamado de A Constituição e o Supremo. Cara, o livro ele é para custas de impressão, é tanto que eu acho que o livro não passa de R$60, é um vade-mecum. Tem umas 3.000 páginas, tá? É a Constituição, comentada pelo STF, inciso por inciso, alínea por alínea, artigo por artigo, tá? Muito boa, só a jurisprudência, o entendimento jurisprudenciado, o entendimento sumular do STF. Cara, esse livro é gratuito em PDF. A Constituição e o Supremo. Eu utilizo esse livro em todas as minhas teses em ações judiciais. Todas, tá? Eu utilizo a Constituição e o Supremo. Se você colocar no Google a Constituição e o Supremo PDF, tu já encontra, tá? Colocou no Google a Constituição e o Supremo em PDF, tu já encontra. Tu pode adquirir isso gratuitamente em PDF, ou então tu pode... Cara, sério, eu acho que não custa R$60 não.
Talvez um frete aí de uns R$30, mesmo assim sai mais barato que um Vadimeco. Não, você não encontra na Saraiva não, só encontra na editora do STF, tá? Entrando no site do STF, tu vai encontrar a editora. Aí lá você vai encontrar. Isso não é para agora não, só estou dando uma orientação para você ter esse livro para as suas ações, tá? Ele me traz exatamente todas as respostas de todas as ações de controle já desse... E o Supremo, a Constituição e o Supremo, tá? A Constituição e o Supremo. Esse livro é espetacular. Aí você vai adquirir esse livro para as suas ações. Porque nesse livro... Vamos lá, tá? Porque nesse livro você vai encontrar todas as interpretações, tá? Do Supremo acerca do entendimento constitucional em ações de controle, ADI, ADO, ADC, ADPF e tudo, tá? Então esse daqui é um livro que você tem que ter. Controlar nada mais é do que isso. Se observar se leis, se observar se os atos normativos estão de acordo com a nossa Constituição, beleza? Daqui eu vou tirar duas informações, só desse conceito. Eu vou tirar duas informações importantes. Sempre que eu falo em controle, eu vou ter que encontrar um parâmetro, e vou ter que encontrar um objeto, tá? Porque é o seguinte, o que eu controlar é ver se as leis estão de acordo com a Constituição. O parâmetro, parâmetro, tá? Metro, medida. O que vai medir o parâmetro, aquilo que vai dizer se algo é ou não é constitucional, é o que nós chamamos hoje de bloco de constitucionalidade. Constitucionalidade. E eu coloco aqui, tá? Deixa eu apagar desse lado, né? Bebê, aí tu enfraquece, mulher, já tá com 30 anos que esse negócio tava aqui, mulher, tá? Bloco de constitucionalidade. O que é o bloco de constitucionalidade, tá? É a norma constitucional. Agora, sabe qual é o grande erro? É porque muita gente pensa que o bloco de constitucionalidade se limita à Constituição Federal. Não, tá? Por isso que é um bloco. Eu tenho um conjunto, tá? Hoje, a norma constitucional, ela pode ser encontrada na Constituição, ela pode ser encontrada no ADCT, é meio que óbvio isso, tá, turma? É meio que óbvio. O que é ADCT? Ato de disposição constitucional transitória. O ato de disposição constitucional transitória é norma constitucional? É. Entendeu? Entendeu? Cuidado. Porque agora, calma, é transitória. Muito do que está lá não está mais valendo porque já passou. Quer ver exemplo? Lá no ADCT diz assim, no dia 7 de outubro, não, 7 de setembro mesmo, foi. No dia 7 de setembro de 93, haverá um plebiscito, isso foi escrito em 88, tá? No dia 7 de setembro de 93, haverá um plebiscito no qual o povo será questionado se quer monarquia, se quer parlamentarismo. Cara, isso foi exaurido, já passou, então não está mais valendo, tá? Mas tem muita coisa no ADCT que ainda está valendo, que ainda é uma fase transitória enquanto a norma não chega, tá? Então o que acontece? Onde é que eu vou encontrar a norma que serve de parâmetro no controle de constitucionalidade? Na Constituição, no ADCT e, cara, em 2004, nós aprovamos aqui no Brasil, talvez, na minha opinião, a emenda constitucional mais importante, que foi a emenda 45. E essa emenda disse que tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados daquela forma, 2 turnos e 3/5, será equivalente a emendas constitucionais. Uma emenda constitucional é norma constitucional? É, porque quando ela é aprovada, ela se incorpora o quê? A Constituição. Ela faz parte da Constituição, beleza? Então, hoje, o bloco de constitucionalidade, ele é composto pela Constituição, pelo ADCT e por tratados internacionais de direitos humanos. Qualquer tratado internacional de direitos humanos? Não. Só o tratado que for aprovado igual a uma emenda. Beleza? Ou seja, 2 turnos. Como é que é aprovado uma emenda? 2 turnos e 3/5. Beleza? 2 turnos em cada caso com código 3/5. Vamos lá para... não a questão em si, tá? Mas para 2 questõezinhas que já foram cobradas aqui na nossa prova. Numa delas, a banca disse assim,
não serve de parâmetro no controle de constitucionalidade. Ela quer o que não é parâmetro. Letra A, a Constituição Federal, serve? O ADCT, B, serve? Tratados internacionais de direitos humanos, que forem aprovados em 2 turnos, em cada caso do Congresso Nacional, serve? Serve. O preâmbulo da Constituição? O preâmbulo da Constituição não tem valor normativo, nem serve como lei, nem serve como objeto, tá? Não tem valor normativo. Olha a outra, tá? Não serve como objeto, não serve como parâmetro no controle de constitucionalidade. Letra A, a Constituição. As emendas constitucionais servem, tá? Porque a emenda constitucional aprovada, ela se incorpora à Constituição. O ADCT serve. Qualquer tratado internacional de direitos humanos aprovado no Brasil? Não. Qualquer tratado, não. Só o que for aprovado igual a uma emenda, 2 turnos e 3/5. Pegou direitinho? Batemos essa? Então eu tenho que ter um parâmetro. Só que eu também tenho que ter um objeto. E quais são os objetos da ação de controle? Lei ou ato normativo. É bem simples, tá? Lei ou ato normativo. Lei ou ato normativo. Cara, é só lembrar uma coisa, tá? Há pouco tempo eu escrevi para você quais são as espécies normativas, escrevi desse ladinho, quais são as espécies normativas que fazem parte do processo legislativo constitucional. Todas aquelas 7 são os objetos da ação, tá? Pergunta: uma lei complementar serve de objeto na ação de controle? Serve, é uma lei complementar. Uma lei ordinária serve de objeto na ação de controle? Serve, é uma lei. Uma lei delegada serve de objeto? Serve, tá? E uma medida provisória serve? Serve, é um ato normativo. Um decreto legislativo serve? Serve, é um ato normativo. Uma portaria serve? Não, bebê, portaria é ato administrativo. Entendeu? Um edital de concurso serve? Não, é um ato administrativo. Tu tá entendendo? Uma resolução serve? Serve, vimos há pouco, resolução é ato normativo. Ó, é só lembrar, ó, o que foi que quais são as 7 espécies? Emenda constitucional, lei complementar. Falamos isso há pouco tempo, tá? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, resolução, decreto legislativo. Beleza? São as espécies. É só lembrar disso aí, ó. As leis que vão ser observadas, que tem que estar de acordo com a Constituição, são essas. Os atos administrativos não podem ser considerados, tá? Não podem ser considerados inconstitucionais. Eles são considerados ilegais. Por exemplo, um edital fere a lei fere a Constituição. Quer ver exemplo? É só lembrar disso, ó. Bebê, me diz uma coisa. Recentemente, nós tivemos uma prova para delegado na Bahia. Pasmem, viu? O edital pediu teste de virgindade para as mulheres. Tá? 2 vezes seguidas nos editais. Deixa eu explicar, tá? Não ia passar ninguém. Tá? Mas assim, na prática, o que ele pediu, ó? Nos exames físicos, nos exames de saúde, enfim, tá? Nos exames que eram necessários, tinha um exame que era para a mulher, que haveria a penetração de um instrumento na genitália feminina. E se ela fosse virgem, ela teria que alegar de próprio punho, reconhecido em cartório, que ela era virgem. Meio que uma declaração de virgindade para se eximir desse exame. Cara, isso fere a dignidade da menina, fere a intimidade, a privacidade, porque ninguém tem nada a ver se a menina é virgem, se não é virgem, e se ela é virgem ou não é virgem, a meu ver, não iria influenciar na carreira de delegada. Bem, essa foi a nossa negativa. O que acontece? Enfim, ia ser uma santa, ia ser uma das muçulmanas lá, né, das 15 virgens lá do Irã, né? Mas o que acontece? Né? Não, mas olha o que acontece. Essa repercussão não iria, né? Inclusive, iria ferir. Ó o outro, lá, ó o outro. Porra, bicho, faz isso não, pô. Não, amor, tu iria fazer, não ia a declaração? Tu iria fazer a declaração, não ia? Eu também, né? Não estou falando do signo não, mulher. Tá? Aí o que acontece? Não era isso não. Aí o que acontece? Aí não, né? Aí o que acontece? A gente entrou com uma ação. Me diz uma coisa. Esse edital, eu posso mover uma ação de controle de constitucionalidade para retirar, para dizer que esse requisito, ele não pode perdurar? Não. Qual é a ação que você propõe? Mandado de segurança. Entendeu? Porque não é uma ação de controle. Tu tá entendendo? Porque ali é um ato
Mas, Cris, ele fere a Constituição. Fere, mas é ato administrativo. E do ato administrativo não vai caber uma ação de controle. Vai caber uma ação normal, uma ação ordinária, uma liminar, um mandado de segurança, enfim, tu tá entendendo? Porque é um ato administrativo. Só vai caber ação de controle se o ato for normativo. Aí tu vai lembrar. E quais são eles, Cris? Esses 7 que nós vimos há pouco tempo. Cris, mas emenda constitucional é... A emenda constitucional, ela pode ser 2 coisas. A emenda foi aprovada, a emenda constitucional, ela se incorpora à Constituição. Mas pode surgir uma emenda constitucional inconstitucional? Olha que louco. Pode. Aí essa emenda constitucional inconstitucional é que vai ser o objeto. Quer ver um exemplo? Bebê, cláusula pétrea, tá? Cláusula pétrea. Artigo 5º. Eu posso tirar as coisas do artigo 5º? Pronto. Aí imagina só que nós temos lá no artigo 5º que a Constituição só permite a pena de morte no caso de guerra declarada. Aí surge uma emenda constitucional dizendo assim, ó, haverá pena de morte também nos crimes de trânsito. Essa emenda, ela é constitucional? Não. Então essa emenda, ela pode ser um objeto de uma ação de controle. Entendeu? Uma emenda que já foi aprovada e que ela é constitucional, ou seja, uma emenda constitucional, tá meio redundante, mas você tá entendendo, né? Ó, uma emenda constitucional, ela se incorpora à Carta Constitucional, Constituição Federal, tá? Mas pode ser que essa emenda constitucional seja inconstitucional. Aí essa emenda vai ser objeto da ação de controle, beleza? Aí o parâmetro nesse caso será a Constituição e o objeto a emenda constitucional, beleza? Deu pra pegar direitinho, né? Então observe que toda vez que eu falo de controle, eu tenho que ter essa concepção, eu tenho que ter essa noção, parâmetro e objeto. Parâmetro, a norma, o bloco de constitucionalidade. Certa vez a banca cobrou assim pra gente, ó. Não, atenção, não serve de objeto numa ação de controle concentrado. Ela quer o que não é objeto. Letra A, as leis complementares e as leis ordinárias. Certo ou errado? Certo, pô. Leis complementares e leis ordinárias são objeto. Eu quero que não é objeto. De novo, não serve de objeto numa ação de controle concentrado de constitucionalidade. Eu quero que não é objeto. Letra A, lei complementar e lei ordinária, certo? Certo. Certo, pô. Tá? Certo, lei é objeto. Tá? Eu quero que não é. Resolução e decreto legislativo, certo ou errado? Certo, tá? Certo, tá? É objeto, eu quero que não é objeto. Vamos lá de novo, ó. Vamos lá. Eu entendi, mas é porque eu achei que no controle concentrado não entrasse as resoluções. Porque no controle concentrado eu achei que era no difuso, no caso. Não, vamos de novo, ó. Quais são os objetos da ação de controle, meu povo? Os que estão no artigo 59 do processo legislativo. Artigo 59 diz, faz parte do processo legislativo, ou seja, são os atos normativos e as leis. Esses 7, as resoluções, elas são. Eu acho que está confundindo, sabe por quê? Com o decreto do executivo. Decreto do executivo é uma coisa, decreto legislativo é outra coisa. Decreto executivo é um ato administrativo, decreto legislativo é um ato normativo, tá? Aí só tomar cuidado com isso, tá? Vamos aqui de novo comigo, ó. Ela quer o que não é, eu quero que você me responda. Lei ordinária e lei complementar, é objeto? É. Medida provisória, é objeto? Resolução e decreto legislativo, é objeto? Menino, que foi isso? Tá? Aí a banca cobrou assim, ó, súmulas vinculantes. São objeto de ação de controle, súmula vinculante? Não. O que é uma súmula vinculante? Decisão reiterada de tribunal. Súmula vinculante é uma orientação do tribunal, não é lei, não é ato normativo, tá? É uma orientação. Eu adoro o termo utilizado no direito do trabalho, OJ. Orientações jurisprudenciais. Eu amo esse termo, deveria ser para tudo, na verdade. Porque uma jurisprudência nada mais é do que uma orientação. Geralmente, inclusive, o Supremo diz assim, ó, enquanto a lei não surge, esse é o nosso entendimento. Enquanto a lei não vem, nós interpretamos assim. Porque no dia que surge uma lei, aquela súmula, aquela jurisprudência, ela vai cair. Tu tá entendendo? Porque entre uma súmula e uma jurisprudência, a súmula tá aqui, ó. A jurisprudência tá aqui, ó. Porque o juiz tem que se guiar pela lei. Só que é o seguinte... Graças ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, tá? O juiz ele não pode se eximir de julgar. Então ele vai julgar ou por lei,
ou por analogia, ou por jurisprudência, ou por princípios gerais, ou pior, tá? Pela equidade, que é o senso de justiça, né? Só que é muito subjetivo, porque a depender da minha criação, formação e espiritualidade, o meu senso de justiça pode ser totalmente divergente do de outro juiz, né? Então é bem mais complicado. Aí a banca disse, ó, as súmulas vinculantes são objetos de ação de controle. Quer uma dica? Súmula vinculante é objeto de reclamação constitucional, tá? Nós temos uma lei específica para isso, não precisa notar a lei, é a Lei 11.417 de 2006, tá? Cuidado, súmula vinculante não é objeto de controle. Súmula vinculante é objeto de uma reclamação constitucional, tá? Súmula vinculante não é objeto de controle, é objeto de uma reclamação constitucional. Aí o meu bebê não vai confundir duas coisas que na prática acabam se confundindo muito. Não confunda o controle de legalidade com o controle de constitucionalidade, tá? Porque é o seguinte, o controle de legalidade é aquela situação, concentra, ó, é quando há divergência entre leis. Cara, a gente vive controle de legalidade na diária, o tempo todo. É quando uma lei diz uma coisa e essa lei é constitucional, e outra lei diz outra coisa e ela também é constitucional, e parece-me que há uma divergência. É tipo assim, ó, o Código Penal diz uma coisa e a Lei Maria da Penha diz outra coisa. Tu tá entendendo? É quando, sei lá, o Código de Processo Penal diz uma coisa e o Código de Processo Civil diz outra coisa. E aí tu diz, cara, as duas são constitucionais, mas elas são divergentes. E aí é o seguinte, lembra quando o professor do primeiro período, lembra do primeiro período? Cris, eu não lembro nem do meu último, né? Imagina do meu primeiro, né? Mas no início do curso, tá? A gente falava sobre critérios de antinomias. Lembra das antinomias? Não? Você vai lembrar, tá? Você lembra. Nós temos 3 resoluções de critérios de antinomia. Nós conseguimos resolver antinomias com 3 critérios. Critério da temporariedade. A norma mais nova prevalece sobre a norma mais antiga. Critério da hierarquia. A norma hierarquicamente superior prevalece sobre a norma hierarquicamente inferior. Critério da especialidade. A norma mais específica prevalece sobre a norma mais genérica. Lembra disso, não? Ah, porque eu não sabia com esse nome, eu sabia com laranja, né? Porra, bicho, faz isso não, tá? Mas são esses critérios. Quer ver exemplo? Ó, imagina só que eu estou num conflito, tá? Eu estou num conflito. O edital está trazendo requisito, mas a lei está dizendo que isso não pode. Entre a lei e um edital, tá? Entre a lei e o edital, qual é que vai prevalecer? A lei, porque ela é hierarquicamente superior àquele edital. Tu tá entendendo? Simples assim. Uma portaria está dizendo uma coisa, uma lei delegada está dizendo outra coisa. Entre uma portaria e uma lei delegada, qual é que vai prevalecer? A lei. Eu resolvo com hierarquia, tá? A Constituição está dizendo uma coisa, a lei está dizendo outra, tá? Ou a Constituição diz uma coisa e uma lei está dizendo outra. Qual é que vai prevalecer? Porque ela é hierarquicamente superior, entendeu? Critério da hierarquia, facinho, né? Critério da temporariedade, tá? Critério da temporariedade. Eu tenho uma lei de 1990 que diz uma coisa e eu tenho uma lei de 2020 que diz outra coisa. Mas as duas leis, elas são constitucionais, elas estão valendo. Eu tenho uma lei de 1990 e tenho uma lei de 1920. Eu pergunto, qual das duas vai prevalecer? A 2020, porque eu vou deduzir que a lei mais recente, a lei mais nova, ela é mais atual. E eu tenho um conflito entre uma lei mais específica e uma lei genérica, qual é que vai prevalecer? A específica para o caso concreto. Por exemplo, ó, imagina que eu estou andando no meio da rua, né, sei lá, andando lá no centro da cidade, ali em Fortaleza, me encontro com nem me encontro, eu começo a discutir com uma menina num ponto de ônibus, com uma mulher num ponto de ônibus, e a gente começa a discutir e eu acabo espancando essa menina, tá? Acabo espancando uma briga, acabo espancando essa menina, essa mulher no meio da rua. Eu pergunto a você, qual a primeira coisa que tu vai pensar espancando uma mulher? Não, Lei Maria da Penha não, bebê, é relação de afeto, tá? Tu pensa que bati na mulher, espancar é o quê? Código Penal, lesão corporal, tá? Não lembro de Lei Maria da Penha, não. Lei Maria da Penha é relação de afeto. Eu não conheço nem a mulher. Eu estou no centro da cidade, começo a discutir com a mulher. Se ela for minha mulher, beleza. Aí especificidade. Lei Maria da Penha, tá? Hã? Chamar a polícia, né? Não, eu jamais faria uma coisa dessa não, tá? Não, perceba, ó, se eu espancar a mulher, aí nesse caso tu vai pensar o quê? Ó, Código Penal, tá? Lesão corporal. Ah, mas é a minha mulher. A Lei Maria da Penha é uma idosa. Opa, estatuto de idoso. É uma criança, ECA. Porque a norma mais específica vai prevalecer sobre o gênero direito penal. Beleza?
Observe que eu consigo resolver sem nem precisar de ação. Agora, quando eu entro nesse conflito entre uma lei e um ato normativo, contrariando a Constituição, aí sim, tu vai pensar no controle de constitucionalidade. Sabe qual é o grande problema? E aí eu acho que a gente chega aonde de fato é o mais importante. Turma, ainda é uma fase conceitual, tá? Ave Maria, né? Talvez o ponto mais complexo e talvez a maior dúvida dos alunos quando nós estamos em controle de constitucionalidade é a separação das ações, a identificação das ações e também uma diferença que é foda. Alguns países adotam um controle tido como controle concentrado. Outros países adotam o controle como tido controle difuso, tá? O Brasil, que brevemente será estudado pela NASA, né? Adota o controle híbrido, adota os dois. Adota tanto difuso como concentrado. Aí, meu amigo, começa a bagaça, né? Aí é aqui onde a coisa, de fato, acontece. Mas olha só, para facilitar a nossa vida, tá? Para facilitar a nossa vida, vamos montar comigo uma tabelinha onde a gente consegue fazer essa separação, tá? As principais diferenças entre o controle difuso e o controle concentrado. Difuso, concentra, bebê, difuso e concentrado, tá? Difuso e concentrado. Vamos pegar as principais diferenças, tá? Entre o controle difuso e o controle concentrado. A primeira diferença que eu faria aqui para você acerca do controle difuso e do controle concentrado é que no controle difuso o que se analisa é o caso concreto, tá? Aqui eu analiso um caso concreto. Já no controle concentrado, tá? A situação aqui ela é abstrata. 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 Tá? A situação aqui ela é abstrata. Vamos só entender aqui, tá? Tá? Vamos só entender aqui. No controle concentrado, a situação ela é abstrata. No controle difuso, analisa-se o caso concreto. Cara, muito cuidado com a pegadinha básica aqui. Porque a banca vai fazer, sabe o que? A confusão, confundir controle concreto com controle concentrado. Entendeu? Controle concreto é o difuso. Controle concentrado é o abstrato. Aí ela vai pegar, confundir, dizendo assim, ó. O controle concreto, que analisa a situação abstrata, porra, bicho, é o oposto isso. O controle concreto é o controle difuso. O controle concentrado é o abstrato. E deixa eu só te dizer uma coisa, olha só. No controle concreto, eu analiso o caso de um nominado. O que é isso, Cris? Numa ação de controle concreto, numa ação de controle difuso, tu vai ter nome, tá? Doutor, eu queria que você analisasse o caso de João, o caso da Maria, o caso do Pedro. Atenção, nunca no controle concentrado, julgado pelo STF, vai haver nome do legitimado. Em que sentido? Nome de pessoa, tá? O STF, numa ação de controle, ele não vai analisar o caso do médico Cristiano. Ele vai analisar o caso dos médicos. Abstrato, ó. Eu não tenho um sujeito. Cris, eu quero que você analise o caso de doutor Cristiano, médico Cristiano. Caso concreto. Não, mas eu quero que analise o caso dos médicos do Brasil. Isso é abstrato. Do enfermeiro Cristiano, concreto, é difuso, tá? Dos enfermeiros do Brasil, dos professores, dos advogados. Que advogado? Advogados, os advogados. Que enfermeiro? Os enfermeiros. Isso é abstrato, beleza? Toma cuidado com isso, porque se a banca chegar e dizer que o STF julgou numa ação de controle concentrado o caso de Cristiano, está errado. Está errado porque se ele analisar o caso de Cristiano, ele está analisando um caso concreto e não uma situação abstrata. Primeira dica importante, tá? Um detalhe também que é interessante nesse nosso estudo, tá? Seria lembrar, deixa eu fazer assim. Seria lembrar que no controle difuso, tá? No controle difuso, ó, difuso, tá? Qualquer juiz pode julgar. Qualquer juiz pode julgar. Então aqui, ó,
controle difuso, ele pode ser feito em qualquer, eu vou colocar juízo, tá? Qualquer juízo, para ser tribunal e juiz. Então, no controle difuso, qualquer juízo pode julgar. E aí é que eu lhe digo, cara, independente da tua advocacia, seja constitucionalista. Independente da tua advocacia, seja constitucionalista. Sabe por quê? Porque tu, na tua ação criminal, na tua ação tributária, na tua ação civil, na tua ação, sei lá, trabalhista, tu pode adotar o controle difuso. Porque aqui qualquer juízo pode analisar. Mas no controle concentrado, tá? Somente o STF. No controle concentrado, somente o STF, tá? No controle concentrado, somente o STF. Aí eu vou lhe fazer uma perguntinha agora, tá? Vou lhe fazer uma perguntinha agora. No controle difuso, o STF pode julgar? Essa é uma boa, tá? No controle difuso, o STF pode julgar? Pode, porque aqui qualquer juízo, inclusive o STF. Cris, então vem cá. Eu não entendi. Porque tu disse que o STF não pode julgar o teu caso concreto, não pode julgar o teu caso concreto no controle de constitucionalidade. Porque o STF ele pode julgar um caso concreto, mas não no controle concentrado. Por exemplo, ó, o STF pega uma ação que diz assim, ó: Dona Joana, servidora pública, pleiteou a sua aposentadoria especial.